Café com Política. Assim como previsto, o reajuste do prefeito foi aprovado lá na Câmara de Vereadores. Bruno Silva, bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes do Manhã CBN, né? A gente já pode quase brincar aqui, com todo respeito, de mãe de Ná, né, Carol? É que, na verdade, já estava telegrafado, né, a história toda, né? Que o a aumento experiência nos mostra, nos diz que seria positivo. Não tinha outra notícia para dar hoje. Pois é, Carol, você sabe que, na verdade, né, para quem acompanhou a sessão, né, foi uma sessão muito movimentada, uma sessão bastante agitada, tinha muitas pessoas na galeria ali, alguns fazendo pressões, servidores, inclusive, já reivindicando ali também um espaço. Aproveitando a oportunidade. Dessa discussão. Porque há uma expectativa de aumento, né, Carol, em cascata, né? Isso é óbvio, né? Você aumenta o salário do prefeito, o subsídio do prefeito, o prefeito ele é o teto do funcionalismo público municipal, abre-se margem para que depois, quando vier o reajuste no começo do ano, que tenha uma pressão maior por parte dos servidores a fim de poder aumentar melhor os seus salários, né? Você sabe que em algumas cidades, Carol, tem sido feito esse mesmo movimento. Aumento do subsídio de prefeitos, aumento do subsídio de secretários, né? E isso vem gerando também, despertando a atenção do Ministério Público, que vem questionando os percentuais de aumento em algumas regiões. Vou dar um exemplo. Na região central, a cidade de Araraquara, os vereadores, há cerca de uma semana, se não me falha a memória, fizeram um aumento do subsídio dos secretários com um mesmíssimo argumento, né? Olha, não corrigiu lá atrás, ia sendo acumulado, tem que fazer os ajustes por conta de contratação de algumas categorias profissionais para o município e tudo mais, mas o Ministério Público, ao que tudo indica, não engoliu essa história não e está pedindo esclarecimentos na Justiça. Tá. Bom, falando sobre essa questão do percentual e também para o ouvinte que sintonizou nesse momento aqui a CBN, esse subsídio do prefeito de Campinas passa de 23.200 para 37.000, foi aprovado o reajuste na Câmara, que envolve também teto para os secretários. Tem uma participação nesse momento que contribui muito para a gente conversar e para fazer comentários aqui, e a gente vai ouvir um ouvinte, o André Moreira, sabe, Bruno? Porque o André mandou para a gente nas últimas horas, inclusive durante toda a tarde de ontem aqui na CBN, acompanhamos os casos de pacientes reclamando da falta de ventilação, ar-condicionado nos hospitais da cidade. O calor realmente está extremo, mas muitos criticaram e discutiram sobre a estrutura que se apresenta no momento, principalmente em unidades de saúde. Vamos ouvir o André Moreira. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. É uma tapa na cara da sociedade, né? Aumentando o salário para 60% de prefeito, né? Os hospitais, poupa-tempo, que nem de Hortolândia, tudo com ar-condicionado com problema. Pelo amor de Deus, hein? É uma vergonha. Ele citou também no texto a falta de ventilação lá no Mário Gatti. Opinião do nosso ouvinte, Bruno. Pois é, né? O ouvinte tem total razão, né, Carol? Por que o ouvinte tem razão? Porque no final das contas, a gente ouve falar em tantos assuntos, né, do poder público, a gente só não ouve por vezes na intensidade que gostaríamos de ouvir dizer que as políticas dos serviços públicos estão melhorando na mesma proporção em que alguns assuntos são tratados com máxima agilidade, né, Carol? E o ouvinte tem plena razão em relação a isso. É um verdadeiro absurdo, né, diante de uma condição climática como a que a gente está vivendo, diante de uma condição tão adversa como essa, não dá para faltar climatização, não dá para faltar investimento naquelas áreas que são áreas mais estratégicas e mais importantes, né, Carol? É um verdadeiro absurdo mesmo e é de gerar revolta. Ô, Bruno, uma coisa que me chamou a atenção em relação a esse percentual, né, de 59,2%, é o cálculo que levou a ele. Por quê? Eles consideram a correção pelo INPC, pelo IPCA, a partir de janeiro de 2016, só que até janeiro de 2028. Eles fizeram uma projeção futura de quanto vai ser o IPCA. Eu, particularmente, eu nunca vi isso. Todo o reajuste que eu vejo em qualquer categoria, inclusive a nossa, é baseado no IPCA do ano anterior. Não no futuro, não no previsto. Então ele vai ter um aumento previsto, né? Perspectivo. Podemos chamar de cálculo de evidência. É mais ou menos isso. Olha lá, mãe de Ná de novo, né? Ô, Guilherme, você sabe que se for ter reajuste assim, eu quero que pegue sempre o ano da inflação, que ela foi mais pesada, né? E projete ele como média para as próximas, né? Porque aí, né? Você já fica com maior. É claro, você tem cálculo, você tem estimativas, né? Só para falar aqui com tranquilidade para o nosso ouvinte. Você tem as estimativas de quando vai variar a inflação e tal, mas isso
não dá para cravar exatamente o que vai ser, né? Mas por que fazem esse tipo de movimento? Sabendo que depois, ao longo do exercício, você não tem como ficar fazendo esses reajustes, né? Então você já faz mais para frente, calculando que a próxima legislatura não irá fazê-lo, só fará uma revisão daqui 4 anos, vamos dizer assim, né? Então pensando de maneira prospectiva. Mas é um problema, você tem plena razão. É um problema porque você não capta efetivamente a inflação. Pode ser que algumas medidas sejam feitas pelo governo, por exemplo, e a inflação feche muito menor do que aquilo que é previsto. Aí você não tem só uma reposição inflacionária. Você pode vir a ter, na verdade, um salário bem elevado a depender do quanto se estima da inflação. As expectativas, na realidade, é que a inflação para os próximos períodos, né, não seja tão alta assim, né? Vamos ver como é que isso tudo vai ficar. Mas a questão que aí você poderia justificar não, senão o salário ficaria defasado em relação à inflação. Mas todo trabalhador fica 1 ano de salário defasado em relação à inflação, basicamente, né? Para depois vir o reajuste. Exatamente. Depois é que vem algum tipo de compensação e aí defasa de novo e assim por diante. E você vai tendo que fazer os reajustes, né? Enfim. A gente segue aqui. Não é fácil, né? Meu povo. Não é fácil. Seguimos aqui e amanhã a gente comenta mais sobre. Obrigada, viu, pelo cafezinho de hoje, Bruno. Até amanhã, Bruno. Combinadíssimo, queridos. Forte abraço para você.